O programa 9 Minutos entra também na discussão que lateja na sociedade há algum tempo, está latejando. Quando aflora, às vezes recebe abordagens que envolvem desde critérios morais, pruridos morais, a aspectos de religiosidade e preconceito. Nós estamos nos referindo à questão da descriminalização da maconha e, por extensão, das drogas em geral, incluindo o conceito do que é droga. E para tratar desse assunto, a gente buscou conversar com um especialista em criminologia e direito, doutor em direito e criminologia, Tiago Fabres de Carvalho, professor também, com quem a gente passa a conversar agora. Nessa abertura minha, Tiago, já estou mais ou menos enunciando o propósito dessa conversa com você, quer saber exatamente isso. Como é que é essa questão da descriminalização da maconha? É porque às vezes que eu tratei desse assunto en passant, não fiz uma entrevista especificamente sobre esse assunto. Mas quando eu consultei psiquiatras, alguns psiquiatras, eu não percebi neles uma base científica, eu percebi neles uma avaliação moral da atitude. O religioso, claro que envolve a questão moral e está fora de discussão. Como é que você vê essa questão da criminalização da maconha? Boa tarde, Eustáquio. Boa tarde a todos. Realmente, esse problema é um problema que está pautado por mistificações, né? Ele é um tema muito mais permeado por acepções ou concepções ideológicas do que propriamente pautado e embasado em descobertas ou em evidências científicas, né? Ou seja, é um tema que está atravessado pela moral, sobretudo pela moral religiosa, né? Atravessado pelo poder, pela necessidade de manutenção de determinadas estruturas sociais, né? E, portanto, ele é um tema que precisa ser debatido com mais profundidade. Para a gente entender o problema da criminalização ou da descriminalização, a gente precisa entender primeiro o problema da criminalização, que é o proibicionismo, né? Que é uma política criminal que foi gestada, sobretudo nos Estados Unidos da América, a partir da década de 20, com a lei seca, com a tentativa de proibição do álcool, inclusive, né? Que é um discurso que está pautado por camadas, né? A primeira camada do discurso proibicionista sobretudo, essa camada moral religiosa, ou seja, de que a droga é um sinônimo ou ela é uma manifestação de uma degeneração moral do indivíduo, né? Que são pessoas sem caráter, desvirtuadas. Portanto, é associar a droga ao pecado, associar a droga a uma coisa demoníaca, diabólica e, portanto, que deveria ser banida da face da terra. Sobretudo algumas substâncias, né? Depois do discurso moral religioso, eu tenho o discurso da saúde pública, né? De que a droga é, sobretudo, algo que faz mal e que, portanto, merece ser tratado e deve ser tratado como problema de saúde pública. A terceira camada, o terceiro discurso de justificação do proibicionismo é a camada da segurança pública, o discurso da segurança pública. Ou seja, no momento em que eu criminalizo, que eu proíbo as drogas, eu crio do dia para a noite milhões de criminosos, tanto usuários quanto traficantes, né? Quanto mercadores. E, portanto, eu vou justificar uma repressão bélica sobre determinada população, né? Sobre determinada camada da população, grupo social. E o último discurso é o discurso da segurança nacional, né, que nos Estados Unidos era muito forte, sobretudo nesse momento histórico e mais tarde com o Nixon na década de 70, né, que era combater determinados grupos internos, né, sobretudo negros, mexicanos, imigrantes de um porto-riquenhos, africanos, irlandeses. Perfeito, chineses, né? Associado ao uso de determinadas substâncias. Então, o problema da proibição está muito mais associado aos grupos sociais vinculados a essas substâncias do que propriamente às substâncias, né? Então, a finalidade do governo era combater a dissidência política, a contracultura, né? Os movimentos de contestação social, os movimentos sociais efervescentes nos Estados Unidos naquele período, né? Contra a guerra do Vietnã, a luta pelos direitos civis e políticos. Então, a droga estaria associada a esses grupos dissidentes, rebeldes, né? E a grupos imigrantes considerados perigosos, que precisavam ser controlados rigidamente. E no âmbito externo, os Estados Unidos dividiram, né, o mundo em países consumidores de drogas, eles e Europa, e os países produtores, a Ásia e a América Latina. E é justamente a partir dessa decisão que legitima as intervenções militares americanas pelo mundo, em nome desse combate, em nome dessa guerra às drogas, né? E um dado crucial, que é um dado antropológico, que
a antropologia, enfim, assim, a sociologia, de um modo geral, já constataram, é que a droga é um elemento inerente a toda e qualquer sociedade. Um historiador muito importante da Universidade de Madrid, Antônio Escoltado, ele tem um best-seller em 3 volumes que chama História Geral das Drogas, que ele vai mostrar exatamente isso, né? Que nenhuma sociedade conviveu sem alguma substância alteradora do estado de consciência. Isso faz parte da cultura, isso faz parte muitas vezes de rituais religiosos, é um elemento festivo, um elemento cultural e, portanto, banir as drogas da face da terra é algo absolutamente impossível. Porque historicamente ela está presente em toda e qualquer sociedade. Ou seja, você tentar fugir um pouco da realidade, alterar um pouco seu estado de consciência, seja por diversas razões, né? Para evitar um sofrimento, uma dor, seja por um motivo festivo, um casamento, uma festa, seja para tentar ascender de uma forma mais elevada a divindade, né? Sobretudo por razões religiosas também. Então isso fica claro que esses movimentos de proibição, eles são muito mais políticos, ideológicos, morais, de uma determinada religião, que de fato foi o cristianismo, o catolicismo, que colocou o álcool como uma droga permitida dentro do seu ritual e baniu todas as outras drogas como inerentes aos rituais pagãos, né, e que, portanto, deveriam ser proibidas. A gente falava da questão religiosa, moral, né? Sim. Ou seja, que é justamente associar o uso de determinadas... O vinho, que é a droga, o álcool, que é uma droga, foi sancionado como uma substância lícita para uma determinada religião. Ou seja, né, o cristianismo coloca o vinho como uma certa substância que é inerente, faz parte do seu ritual religioso e considera todas as outras substâncias como sendo associadas aos rituais pagãos e, portanto, que deveriam ser perseguidos. Num determinado momento da história, né, uma vertente do protestantismo, do John Wesley, na Inglaterra, coloca o álcool também como uma substância pecaminosa. E é essa matriz ideológica, religiosa, que vai gerar, mais tarde, nos Estados Unidos, a lei seca. Né? A tentativa de você banir, inclusive, o álcool da possibilidade de acesso das pessoas. Que o álcool estaria associado a outros vícios morais, né? Ao jogo, à prostituição, ao ócio, e, portanto, deveria ser banido da sociedade americana por conta da corrosão do caráter, né? Da corrosão dos costumes. E os efeitos disso foram catastróficos, né? Isso só fez com que a produção se tornasse uma produção clandestina e, portanto, isso gerou uma necessidade de uma certa militarização dos produtores para assumir essa atividade clandestina. Isso fortaleceu o gangsterismo, porque aumenta o preço da mercadoria. Quanto mais proibida, quanto mais raro, mais valiosa essa substância. Claro. Então, os efeitos do proibicionismo são sempre efeitos perversos do ponto de vista social, que é justamente a clandestinidade da atividade, que é uma atividade que vai gerar lucro por conta do proibicionismo, né? O proibicionismo vai disparar o preço da substância. Isso vai gerar corrupção dos aparelhos do Estado, né? Corrupção policial, corrupção dos órgãos da justiça, do Ministério Público, enfim, que vão ter que enfrentar essa atividade que é economicamente poderosíssima e não vão ter força suficiente para isso, porque é uma atividade que movimenta trilhões de dólares no ano e que, inclusive, esse dinheiro circula nas bolsas de valores, né? Portanto, ele é um dinheiro que consegue ser depois lavado no mercado financeiro. Então, esses são problemas que, na verdade, seriam impossíveis de combater e de vencer. E o efeito mais perverso é você tratar determinadas populações vulneráveis como inimigos, né? Por quê? Quem está morrendo por conta dessa guerra às drogas são as populações vulneráveis, né? São os nossos jovens negros e pobres, no caso brasileiro, são, né, os jovens negros e pobres também, no caso, né, dos Estados Unidos. E é um processo autofágico, né? Exatamente. Então, essa política criminal de guerra às drogas, na verdade, ela é um álibi, ela é uma justificativa para a criminalização da pobreza, né, para a criminalização dos miseráveis, para uma perseguição implacável de uma determinada parcela específica da população. E no Brasil, praticamente, isso todo esse paradigma ideológico americano veio
baixou aqui integralmente, né? Perfeito. Foi recepcionado a partir da década de 70, com mais ênfase. Em 76, nós temos a primeira lei de drogas, né, a Lei 6368, que é uma lei que recepciona esse paradigma. Uma mudança na legislação já havia acontecido, né, que foi a substituição do artigo 281, que só tratava da droga do Código Penal, para o artigo que na época era o 12 e o 16. Né? O 12 era o tráfico de drogas e o 16 o uso de drogas. Né? Que é uma legislação que pouco se alterou, né, de lá para cá. Ou seja, houve uma mudança significativa em 2006, que implicou na não mais aplicação de penas privativas de liberdade para usuários, né? Mas a estrutura ideológica ela permanece intacta, que houve inclusive um incremento da repressão para o traficante, né? Para os mercadores, enfim, Thiago, que são sobretudo jovens negros e pobres. Sim, vamos voltar a esse assunto. Só quero te fazer uma pergunta, porque a gente percebeu aqui. Quando você vê psiquiatras, pessoas que teoricamente são cientistas, porque estão ligados à área do conhecimento acadêmico, criminalizarem a droga, invocando questões de saúde pública, como é que você vê isso? É uma questão meramente ideológica, porque já há, inclusive, evidências científicas fortíssimas na medicina do uso medicinal da maconha, né? Para casos de câncer, para o caso de AIDS, inclusive, para diminuir a dor, para melhorar o apetite, o sono dessas pessoas. Pressão intraocular também. Exato. Há um documentário fantástico chamado Cortina de Fumaça, com depoimento de inúmeros médicos psiquiatras de diversos países, né? Um médico inglês, britânico, que foi chefe da Associação de Drogas da Inglaterra e propôs uma reclassificação das drogas, dizendo que a classificação que o governo mantinha era uma classificação equivocada, que não obedecia evidências científicas. Ele foi demitido do cargo porque disse que a maconha era menos prejudicial à saúde do que o álcool e o tabaco, por exemplo. De que até mesmo o êxtase era menos prejudicial à saúde e era menos potencialmente nocivo do ponto de vista social do que o álcool e o tabaco, né? Porque era só você ensinar os jovens a usar, minimizar os efeitos desse uso, do que propriamente colocar todo mundo na prisão, né? Ou eliminar todo mundo. Então essa não é a saída, né? Ele foi demitido do cargo por conta disso, né? E todos os pesquisadores médicos que eram seus parceiros de pesquisa, pediram demissão do cargo junto com ele, em solidariedade, porque ele quis propor uma nova classificação das drogas na Inglaterra que obedecia de fato a critérios científicos, né? O que acontece é que a droga, o que nós chamamos de droga, na verdade, são substâncias alteradoras do estado de consciência. Ou seja, você defender a descriminalização não significa você fazer apologia às drogas. Não é? Ou seja, de que droga é algo que faz mal, é algo que é prejudicial à saúde, é algo que pode levar à morte, que pode, enfim, trazer inúmeras consequências psíquicas, de saúde, enfim, né? Pode destruir famílias. Mas o álcool faz isso também. Não é? Então, você criminalizar a maconha, hoje em dia, não tem nenhuma justificativa ideológica, científica, porque a maconha já está comprovada do ponto de vista médico que ela é uma droga com a mesma potencialidade lesiva de drogas hoje que são autorizadas, que são permitidas, que inclusive ela tem potencialidade lesiva do ponto de vista neurológico, físico, que são compatíveis com drogas hoje autorizadas, né? Então, apenas razões ideológicas justificam a proibição. Então, inúmeros médicos brasileiros e do mundo inteiro já se posicionaram favoravelmente à descriminalização, que não significa fazer apologia do uso de drogas, né? Mas perceber que não se enfrenta esse problema a partir da guerra, a partir da lógica da guerra. Bom, o nosso tempo está esgotado, mas esse assunto certamente não pode parar aqui. Por isso eu te convido a estar conosco na edição de amanhã do programa 9 Minutos, nessa conversa com o advogado, professor, doutor em Criminalística e Direito, Thiago Fabres de Carvalho. Aguardamos você amanhã então. Até já. Sou passageiro.